Pessoal, conversamos bastante, falamos de atos processuais e tudo mais, mas eventualmente o que pode cair na sua prova dia 24 também é o tópico de meios de prova. Porque se a gente for pensar, qual que é o objetivo de uma ação judicial? Resolver um conflito. Só que para você resolver um conflito, as partes precisam juntar ali para o juiz algo plausível para ele identificar se aquilo que está sendo pedido pelas partes é realmente de devido justo ou não. E como que você faz essa comprovação para o juiz que aquilo que você está pedindo é realmente válido ou não? Através dos meios de provas. É mais ou menos o que vocês estarão fazendo no dia 24, uma prova, para comprovar para a banca que você está apto ou não para estar no cargo. E com certeza vocês estarão. Vamos focar o máximo possível para dia 24 ser o dia na vida de vocês. Então vamos falar o seguinte, em relação aos meios de prova. Hoje, os meios de prova, eles estão elencados lá no Código Civil, que na disciplina de Direito Civil provavelmente vocês viram, já ou verão. Mas basicamente é o seguinte, o Código Civil ele é de 2002. Em 2002 era um contexto diferente. Talvez muitos de vocês nem tinham nascido ainda. Mas em 2002, o mundo era menos tecnológico. Estávamos começando. Então, o nosso Código Civil, apesar de ser novo, em um lapso temporal, pensando nesse contexto da evolução eletrônica, ele ainda estava omisso. Então, por exemplo, os meios de provas elencados pelo Código Civil é a confissão, os documentos, as testemunhas, a presunção e a perícia. Mas em nenhum momento ali falava diretamente da parte eletrônica. E aí veio o nosso Código de Processo Civil atual, que é de 2015, já era um mundo mais tecnológico. E aí ele elencou quais eram os meios admitidos de publicações online, gravações online, que seriam autorizados. Então a gente vai conversar sobre agora isso. Eu recapitulo um pouquinho de direito civil, mas a gente entra também aqui no Código de Processo Civil, meios de provas eletrônicos. Então vamos lá, em relação à confissão. Pessoal, quando a gente pensa a confissão é um ato do réu, em que ele mesmo fala se aquilo que ele está fazendo está certo, errado, ou se o que está sendo alegado contra ele é verdade ou não. É o ato de confessar. Só que existe a confissão extrajudicial e a judicial. A confissão extrajudicial ela acontece normalmente no dia a dia, na prática do direito consumidor, por exemplo, em que uma pessoa assume uma dívida, sim, numa conversa de WhatsApp, sim, realmente, estou devendo. Ok, isso é uma confissão extrajudicial, fora do setor judiciário. Já uma confissão judicial, ela acontece justamente ali, por exemplo, durante um depoimento, que essa é uma confissão expressa, em que o réu ele fala, eu cometi, eu estou devendo, eu fiz tal item, eu fiz tal coisa. Já a confissão tácita, ela acontece, por exemplo, teve uma contestação, teve uma petição inicial, foi alegado, foi imputado ao réu algo específico. Contra uma petição inicial, contra uma acusação, seguindo o princípio do contraditório e ampla defesa, sempre que alguém é acusado de algo, ela pode se defender. Se ela abre mão dessa defesa, presunção de que tudo que está sendo imputado contra ele é verdade. Então aqui a confissão tácita, quando ela não refuta o que está sendo alegado. Ah, professor, mas era uma alegação de algo que versa sobre a dignidade da pessoa humana. Então, nestes casos, não existe a confissão tácita, ela precisaria ser expressa. Então, não entra nesse tópico. Professor, em relação à confissão, ela, em regra, é irrevogável. Então, se o réu confessar, obrigatoriamente aquilo ali vai ser seguido. Só que existem alguns casos, por exemplo, em que foi observado que a confissão ela foi obtida por meio de tortura. Então, de coação, perdão. Então, nesses casos, ela vai ser invalidada. Ela não vai ser convalidada. Ela pode ser revogada. Então, confissão adquirida por meio de coação, inválida, revogável. Outros casos, né? Em regra, só vai ter eficácia a confissão realizada por uma pessoa absolutamente capaz. Ou seja, maior de 18 anos. Mas aqui entra algumas questões. E os menores podem confessar? Pode. Cuidado, aí eles não juram dizer a verdade, apenas a verdade. Então depende do juiz o aceite ou não daquela confissão. É muito parecido com a questão de testemunha. E os representantes, eles podem falar em nome
da pessoa relativamente incapaz ou assistente em nome do e o assistente do relativamente incapaz. Em relação aos documentos, nós temos os documentos públicos, os documentos particulares, fotocópia de documentos e livros e fichas empresariais. Documentos públicos, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: está registrado em cartório, tem fé pública. O documento particular, ele também tem validade. Por exemplo, assinamos um contrato, eu com você assinou, eu assinei, a gente não registrou em cartório. Só que, foi um contrato de compra e venda que você assinou, eu assinei e você não cumpriu sua parte. Será que eu posso utilizar esse contrato que nós assinamos no processo para demonstrar que temos um vínculo e que você teria uma obrigação e você não cumpriu? Lógico que pode. Assim como o contrato registrado em cartório também. É lógico que o contrato registrado em cartório, o público, ele teria uma fé pública, como ele tem fé pública, ele teria uma validade, uma convalidação automática, de uma forma mais precisa. Já o particular, a outra parte, o princípio do contraditório em ampla defesa, abre uma brecha para uma discussão muito mais plausível. Fotocópias de documentos, elas são aceitas desde que, lógico, com fé pública. E por fim, fichas e livros empresariais. E aqui, gente, só para dar uma exemplificação para vocês. Nós temos um funcionário que foi desligado e ele está solicitando que ele trabalhava horas extras. E aí é solicitado para a empresa, por exemplo, as fichas de ata de ponto da empresa. Ponto. A empresa é obrigada a fornecer o livro de atas de pontos. Hoje em dia é muito eletrônico, mas tem que mostrar a ata de horário de entrada e saída. Então a empresa tem que armazenar esses documentos. Então, documento é algum documento, seja público ou privado, que vai ser utilizado para comprovar algo. Prova serve para comprovação, comprobatória. Testemunha. Testemunha, gente, é alguém que de alguma forma observou a situação, acompanhou a situação, e elas são fundamentais para auxiliarem o juiz na elaboração fundamentada de sua sentença. Só que nós não podemos, no nosso ordenamento jurídico, arrolar algumas pessoas específicas para serem testemunhas. Então, por exemplo, menores de 16 anos não podem ser testemunhas. Pessoas que são interessadas de alguma forma no litígio, amigo íntimo ou inimigo das partes, não podem ser testemunhas. Cônjuge, ascendente, descendente, colateral até terceiro grau de alguma das partes, ou então por consanguinidade ou afinidade, não podem ser testemunhas. Isso quer dizer que essas pessoas não podem ser testemunhas, mas elas podem ser ouvidas. A diferença é que elas não juram dizer apenas a verdade, somente a verdade. São diferenças que acontecem. É lógico que, nestes casos, o juiz ele pode acatar ou não o acolhimento dessas testemunhas que na realidade foram ouvidos, né? Em relação à presunção, quando eu penso presunção, é alguma coisa do seguinte: eu não tenho certeza, mas tudo leva a crer que. O exemplo clássico ali, a súmula 301 do Supremo Tribunal de Justiça, foi uma das primeiras itens de presunção que o tribunal sumulou, que é a questão do exame de DNA. Então, lógico, quando o exame de DNA ele foi criado, gente, provavelmente quem era criança aqui lembra do programa do Ratinho e tudo mais, era aquela confusão. E as pessoas se submetiam àquilo por quê? Porque era um exame extremamente caro, diferente de hoje, que o acesso é muito mais fácil. Então as pessoas se sujeitavam, era parabéns pro papai mesmo. Mas independente disso, gente, é um direito da criança ter conhecimento de quem são seus pais e ter o direito a alimentos. E aí, se por exemplo a genitora entrasse com uma ação contra o possível genitor, solicitando pensão alimentícia e solicitando o exame de DNA, nesse caso, se o pai se negasse a fazer, o possível pai se negasse a fazer o teste de DNA, a mãe não poderia fazer nada, o processo era extinto. Por quê? Seguindo a ideia de que ninguém é obrigado a criar provas contra si mesmo, ponto. Não vou fazer o exame de DNA, não quero. Aí o Supremo Tribunal teve que intervir e falar o quê? Então, tudo bem, você pode se negar, não tem que criar prova contra você mesmo. Só que até você fazer o teste de paternidade, presume-se que você é o pai. Porque se você não tivesse essa presunção, você teria feito o teste. E aí começou a cair por terra, e aí as pessoas começaram a aceitar a fazer o teste sem realmente essa denegação. Ah, professor, qual outro exemplo de presunção? Então, desde quando foi criado a ficha limpa não, né? Quando foi criado a lei seca fala o quê? Que é proibido ingerir álcool e dirigir.
No começo foi feita toda uma campanha para a população se adaptar, se acostumar, e na sequência começaram realmente as blitz. Ao começar as blitz, no início foi muito sucedido e na sequência o que começou a acontecer? Não, eu não vou assoprar o bafômetro, por quê? Porque eu não sou obrigado a criar provas contra mim mesmo. Então aí começou um problema. Aí o que acontece? Foi necessário fazer o quê? O Instituto da Presunção. Tudo bem, você não precisa assoprar, você não vai criar provas contra você. Só que o policial tem fé pública. Então presume-se que você está bêbado. Se você não estivesse alcoolizado, não estivesse ingerido álcool, você assopraria o bafômetro. Então entra como presunção de veracidade. Por fim, pessoal, gravações de áudio, vídeo eletrônico e arquivos eletrônicos, né, que agora vem com o Código de Processo Civil, não está no Código Civil. É o seguinte, quando a gente pensa gravações eletrônicas, arquivos eletrônicos e tudo mais, é tudo que se posta em rede social. É tudo que se publica em rede social, tudo que você publica na sua rede social, presume-se que é verdade. Então, digamos o seguinte, a pessoa está numa ação, um processo civil e está alegando que não tem condições financeiras. E as redes sociais da pessoa demonstram que ela está viajando constantemente, mudando de carro, ela não condiz com a realidade do que ela alega no processo. Então, presunção de veracidade, tudo que você publica em rede social presume-se que é verdade. Inclusive hoje, várias demandas, as pessoas acham que só porque estão na internet estão num mundo paralelo que a legislação não se aplica. Então podem difamar, podem falar mal das outras pessoas, podem imputar contra outros falsos testemunhos. Então tudo isso, gente, tudo que você publica em rede social, presume-se que é verdade. Então é lógico, o WhatsApp. Hoje em dia, gente, o WhatsApp ele virou um problema por quê? Hoje em dia tem a opção de apagar conversa, moldar. Só que para quem é um pouquinho mais velho, lembra que antigamente se você mandasse uma mensagem errada para uma pessoa, não tinha o que fazer, não ia dar para apagar. A conversa ficava linear. Hoje em dia, é possível utilizar conversas de WhatsApp e tudo mais como meios de prova? Sim, é. Só que é necessário fazer o quê? Levar em cartório para eles fazerem uma ata notarial, descrever tudo o que está escrito, tudo mais, e mesmo assim a outra parte poderá contestar e demonstrar o quê? A contra-argumentação. O que eu falo para vocês é que eventualmente pode cair na prova de vocês daqui a alguns dias é justamente a questão da IA, a inteligência artificial, porque nós temos aí a Deepface, e outras questões que é utilizado o quê? A inteligência artificial consegue utilizar da voz da pessoa, da imagem da pessoa para elaborar vídeos. Quem vai garantir que realmente esses vídeos são fidedignos? Aí é a ideia do princípio do contraditório. Contra tudo que está sendo trazido, a outra parte pode contra-argumentar. Hoje ainda não tem uma lei específica para isso. Só que a gente vai estar afrontando diretamente o princípio da boa-fé processual. E aí isso pode acarretar o quê? Uma multa específica para a parte que peticionar essa prova fraudulenta, justamente. Então, atualmente, na era virtual, toda fotografia digital, vídeos, podem ser utilizados como meio comprobatório. Então, tudo que está publicado em rede social pode ser utilizado, é válido. Só que existem as provas ilícitas. O que é a prova ilícita? É a prova que não pode ser utilizado como meio de argumento para o juiz realmente convalidar a ação. Então, por exemplo, provas obtidas por meio de confissão com tortura, depoimento de testemunha com coação moral, interceptação telefônica. A interceptação telefônica, gente, é diferente de gravação telefônica, tá? A interceptação telefônica é quando não há autorização judicial para ser realizada. Se tiver a autorização judicial, pode ser utilizado. A obtenção de prova documental mediante furto. A obtenção de prova mediante invasão de domicílio, que é basicamente o furto, né? Aquela colhida sem observação da participação do contraditório da defesa. Tudo isso é chamado de frutos da árvore envenenada. Você tem a prova na mão, só que a forma que ela foi obtida é contravenção. É de uma forma que foi feita uma contravenção. E aí então o Estado não pode utilizar, o Poder Jurisdicional não vai poder utilizar ela como meios de prova para comprovar. Provas emprestadas, gente, ela vem muito daquela ideia de economia processual. Então, eventualmente, tem um caso que é do mesmo proprietário contra um outro funcionário. E aí o proprietário já veio, fez o depoimento, já prestou o depoimento numa ação. Agora um outro funcionário pediu demissão por algum motivo, e ele entra com a mesma causa de pedir contra aquele proprietário.
e por algum motivo é a mesma situação, foi o mesmo episódio que aconteceu, no mesmo dia, tudo o mesmo fato. Ao invés do juiz chamar novamente o proprietário, o réu no caso aqui, para prestar depoimento do mesmo fato, eles podem pegar a prova emprestada do outro processo. Então faz uma colação de prova, pega as provas do outro processo e utiliza neste processo. O ônus da prova, em regra, o ônus da prova é de quem acusa. Então todo mundo que está imputando a situação é o ônus da prova, ou seja, a obrigação de provar é dela mesma. Uma exceção acontece no Código de Defesa do Consumidor, porque teoricamente a parte mais frágil do processo é o consumidor, então o ônus da prova inverte no direito do consumidor. Pessoal, encerramos assim o tópico de meios de prova. Voltamos já já conversando sobre tutelas provisórias.